Depois da última delação realizada pelos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, o cenário político brasileiro sofreu a pior crise dentro da administração de Michel Temer. Entre os impactos, a tramitação das propostas da reforma trabalhista e da Previdência foram suspensas. Porém, o governo já retomou a contagem de votos na Câmara dos Deputados para aprovação das mudanças na Previdência Social. Já a reforma trabalhista teve votação adiada no Senado. As transformações no cenário sociopolítico nacional estiveram na pauta do debate realizado pelo Sindicato dos Professores de Itajaí e região com o tema As reformas, a terceirização e as mudanças no mundo do trabalho. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Morim. Oi, Luana. Oi, boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e também não esquece de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Nossos dois entrevistados de hoje são o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui Itajaí, o Dr. Murilo José Zipperer da Silva. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Lisa. É um prazer estar no seu programa, Luana, professor Guerini. Estamos aí, para debater essa situação crítica que o Brasil se encontra. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Então, estamos também com o cientista social e político, economista, professor Eduardo Guerini, professor do curso de Direito aqui da Univale, entre outros, né, professor? Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre é bom debater assuntos da agenda cotidiana da política e da economia nacional. Bom, vamos começar então mencionando esse debate que aconteceu na semana passada, um debate aqui no campus de Itajaí, que foi promovido pelo Sindicato dos Professores de Itajaí e região, com apoio do diretório acadêmico do curso de Direito aqui da universidade, sobre esses temas tão importantes para o cenário sociopolítico nacional, a reforma trabalhista e da Previdência, também a terceirização, né? O debate ainda teve a participação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Mirante Antunes. Professor, dá para fazer uma síntese? Quais foram os principais pontos debatidos? Bom, de forma geral, o debate ele transcorre dentro de um contexto de crise institucional gravíssima, de crise política e econômica no Brasil, de um governo que se mantém ilegitimamente, um governo que está corrompido e degenerado, fruto das delações sucessivas nas várias fases da Lava Jato, e uma crise de representatividade do quadro partidário. Todos os partidos, os maiores partidos, para ser mais preciso, 27 dos 32 partidos representativos do Congresso Nacional estão envolvidos na delação da JBS. São vinculados entre 27 e 28 partidos e mais de 1.800 figuras, personalidades políticas do Brasil, inclusive Santa Catarina, que entrou no cenário. Então, isso se transformou numa grande crise política de falta de legitimidade para o governo conduzir as chamadas reformas estruturais. Mas são reformas estruturais que não têm o apoio da maioria da população, que foi ressaltado, inclusive, pela ministra Delaide. Ela cita que um governo que hoje é um governo que tem a maior rejeição no mundo, das democracias estabelecidas no mundo, 92% de reprovação, o governo Temer, um governo que tem mais 70% dos brasileiros, a opinião pública, declarando uma oposição, uma rejeição às reformas trabalhistas, que estão sendo conduzidas a toque de caixa. Esse é o grande problema. Reformas que, inclusive, fazem com que se crie uma regressão naquilo que está estabelecido no Marco Constitucional de 1988, a chamada Constituição Cidadã. E conduzidos por um Congresso que não tem mais legitimidade e nem representatividade. O que significa dizer que o ideal seria, primeiro, fazer a grande reforma, que é a refundação da República Brasileira, e não o ataque aos direitos dos trabalhadores, direitos sociais. E, recentemente, essa semana que passou, saiu um dado alarmante. Nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados. Nós temos aí uma divulgação, suposta agenda de divulgação positiva do crescimento do PIB, mas ela não compara com o período anterior. Então,
um crescimento de 1% no trimestre, dado a sazonalidade da agricultura. Isso não vai se repetir. Mas há uma retração de 0,4% do PIB comparado a 2016. Então, nós continuamos em recessão e o governo age de forma deliberada para dizer que se não fizerem a agenda de reformas agressivas, nós teremos uma recessão. Mas, na verdade, nós continuamos em recessão e não está gerando emprego. Um dado mais alarmante, o número de desempregados no universo da população economicamente ativa aumentou para 33 milhões, um acréscimo de aproximadamente 8% em relação a 2016. E é o maior número de pessoas trabalhando por conta própria, ou seja, sem direitos sociais. Eu vou usar um termo aqui que foi ressaltado recentemente por José de Souza Martins, que é um sociólogo. Ele diz que nós vivemos numa sociedade de sobrantes. Esses sobrantes que não têm direitos sociais, que não têm direito à aposentadoria e aqueles que estão no mercado de trabalho vão perder isso com as reformas trabalhista e previdenciária. E mais um dado só para finalizar, eu recebi agora um boletim do Senado. Há um apoio massivo dos representantes parlamentares no Senado Federal, inclusive de Santa Catarina, à reforma trabalhista, que é mais ou menos como se fosse uma oferta, uma oferenda do governo Temer para lhe garantir uma sobrevida e lhe dar o salvo-conduto para ele não ser cassado. E a reforma previdenciária, o que se aponta é justamente a ideia de fazer uma reforma branda no primeiro momento, em que aumenta a idade mínima para a aposentadoria, estabelece um teto aí que é 65 anos, algo absurdo para uma sociedade de desempregados que não tem acesso a direitos, que nem implementou aquilo que seria a base da cidadania, e nós estamos vendo o grau de desigualdade, exclusão e falta de perspectivas da sociedade brasileira. Mais um indicador publicado por um instituto da Unicamp, que, se eu não me engano, é Ipsos, diz que hoje 94% dos brasileiros acreditam que o Brasil não está no rumo certo. Então, isso é um dado que demonstra que há um descasamento entre a representação política e os anseios da população. Uhum. Certo. E, bom, recentemente a OAB, em conjunto com 106 entidades, entregou uma carta na Câmara dos Deputados contra a reforma da Previdência, pedindo para que a tramitação da proposta seja suspensa. Dr. Murilo, como que a Ordem dos Advogados vem trabalhando para barrar essa reforma? Em verdade, é bem isso que o professor Guerini colocou. A Ordem dos Advogados do Brasil, em vista de tudo isso que está ocorrendo no Brasil, né, guardando inteira similitude com o que foi feito ainda no governo Dilma, né, pediu recentemente pedido de abertura de impeachment do presidente Temer, né, e agora envolve mais a questão política dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, né? E a gente está aguardando. Houve também a manifestação com relação à reforma trabalhista, né? Junto com estas 106 entidades, né? Em Brasília. Em Santa Catarina, em Itajaí, não é diferente. Nós nos manifestamos, também participamos de um evento, uma audiência pública na Câmara de Vereadores contra a reforma da Previdência, né? Levantamos também alguns tópicos relacionados à reforma trabalhista e, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso. Mas mais do que um retrocesso é realmente essa questão que o professor coloca da representatividade, né? O povo não se sente representado por aqueles que querem hoje fazer a reforma. Agora, professor Eduardo Guerini, qual é o peso de um posicionamento como o da OAB dentro desse cenário tão confuso que a gente vive hoje? De forma geral, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi protagonista de grandes movimentos pela luta por direitos. Vamos lembrar aí na questão da ditadura. Sempre esteve ao lado daqueles que sofreram violências pela ditadura, que foram exilados, e lutou pela transição democrática, inclusive com uma ação distintiva da OAB para a construção do que seria a Assembleia Nacional Constituinte e também
em apoio às diretas já. Então, nós estamos num momento em que a OAB protagoniza um retorno àquele diálogo com a sociedade, que necessariamente não é um diálogo corporativista, mas é um diálogo que amplia aquilo que se chama a rejeição a um governo de canalhas na política, corruptos e degenerados, que não estão olhando para aquilo que se chama de projeto de nação. Então, a OAB ela está orientada também por esse aspecto, dizendo assim, olha, a cidadania vai ser dilapidada diante de reformas feitas a toque de caixa e é necessário um diálogo, uma mesa de negociações mais ampla. Em momento algum, o governo abriu para o diálogo as principais representantes da sociedade civil, e a OAB é uma delas, os sindicatos, as centrais sindicais, e, obviamente, eu diria, aquele congresso onde que mais de 2/3 estão envolvidos em escândalos de corrupção, ele não nos representa mais. Quando a sociedade está clamando novamente por eleições diretas, está pressionando os poderes diante dessa crise institucional que envolve, inclusive, ministros do STF. Eu lembro aqui um personagem que é o boquirroto Gilmar Mendes, um sujeito que está tomando posições e posições que já estão vinculadas a gravações da Polícia Federal. Quando o ministro do STF se posiciona dentro daquilo que seja a bandalha da canalha política, a marginalha da política brasileira, significa que ele também deveria ser impedido, tanto que a Procuradoria-Geral da República, na figura de Janot, do Rodrigo Janot, pediu a suspeição e impedimento de um ministro do STF, algo jamais visto. Quando um ministro do STF não prendeu Michel Temer por uma questão de nuances e nem o presidente do PSDB, significa que nós temos um cenário de devastação da representação política que já foi descrita recentemente nas jornadas de junho de 2013. A canalha política brasileira, os partidos políticos deveriam se envergonhar da desfaçatez, da hipocrisia e da falta de respeito ao voto e à vontade geral da população. Quando a vontade geral da população ela não é vinculada à representação parlamentar, significa que aquele Congresso também é ilegítimo. Deveriam ser todos cassados, sem exceção. Os partidos, as legendas envolvidas com a corrupção deveriam ser expurgadas da política brasileira. E, obviamente, isso é mais um chamamento. O brasileiro tem que tomar consciência do seu voto, porque senão nós vamos continuar elegendo esta canalha que depois vai negociar no toma lá da cá, que está funcionando abertamente no Congresso Nacional na questão das reformas, tanto a trabalhista como a previdenciária. Quando o ministro da Justiça diz que não importa a origem do dinheiro, desde que seja declarado na Justiça Eleitoral, significa que ele está declarando a falência da Justiça Eleitoral. Então, nós estamos entrando numa crise institucional sem precedentes. Eu vou recuperar aqui a memória de todos. Essa é a maior crise da história republicana brasileira. E nós estamos caminhando para um abismo que pode levar a uma insurreição e uma convulsão social sem precedentes diante do cenário devastador da crise econômica que nós vivemos. Certo. E qual é a possibilidade, então, de haver eleições diretas? Se o Dr. Murilo quiser responder. Eu vou pedir para vocês responderem depois do intervalo. Nosso tempo é sempre assim, mas depois do intervalo a gente volta a conversar sobre as reformas, sobre a atual situação social, econômica, política que o Brasil vive agora, já já. Isso mesmo, estamos de volta aqui com o Murilo José Zipperer da Silva, presidente da OAB, aqui na subseção de Itajaí, e também com o professor Eduardo Guerini. Certo. E bom, doutor Eduardo, após a notícia dada pelo jornal O Globo sobre a delação, pelo menos 19 estados brasileiros realizaram manifestações pedindo a saída do presidente e eleições diretas. Qual é a possibilidade de haver as eleições diretas caso o presidente seja impeachmentado, né? E isso seria uma solução viável, pensando no atual contexto? Hoje não existe essa possibilidade, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil ela é veemente nessa posição de cumprimento à risca da Constituição Federal. A Constituição Federal ela prevê que há possibilidade de eleição direta
se o presidente estiver impedido ou for impeachmentado nos 2 primeiros anos de mandato. Como esses 2 anos já passaram, não há essa possibilidade. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela preconiza e vai lutar para que a Constituição seja cumprida à risca, né? Eu queria aproveitar o gancho que o professor Guerini falou no bloco anterior a respeito do STF. Ontem o STF iniciou o julgamento da questão do foro privilegiado, né? E talvez ali a gente tenha um dos maiores exemplos disso que o professor colocou, de quanto o sistema está viciado, né? Coincidentemente ou não, professor, houve um voto pela não fixação do foro privilegiado, e esse voto foi dado justamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Indicado por Temer. Indicado recentemente para o Temer, né, dentro de uma grande celeuma e tal. Então, coincidentemente ou não, ele foi o único voto até agora. Os outros ministros, até numa atitude louvável, já declararam voto, porque ele pediu vista, né, o que a gente acha um absurdo, né? É direito, o professor é direito, ele tem direito de pedir vista, tem. Agora, foge totalmente do contexto um pedido de vista nesse momento com o voto contra dele, né? Então, realmente, são os absurdos da nossa república. Outra situação que eu acho que merece comentário aqui é a questão da manutenção do deputado Rocha Loures, exatamente com o foro privilegiado, né? E aí essa manobra que o presidente Temer acabou fazendo, substituindo o ministro da Justiça, o Osmar Serralho, pelo Torquato Jardim. E o Serralho acabou assumindo, embrolho, né? Uma troca de cadeiras para manutenção desse foro privilegiado ali para o deputado também. Agora, há quem diga também que a chegada do Torquato Jardim pode atrapalhar a Operação Lava Jato, né? E esse é um questionamento que todos fazem. Eu acabei de ler uma entrevista dele em que ele, lógico, ele nega que isso jamais ele vai interferir com o trabalho da Polícia Federal. Mas vocês acreditam que essa manobra pode, de alguma maneira, respingar nessa operação que está trazendo à tona toda essa situação que a gente vive hoje? O que você acha, professor? Por analogia de caso, o STF deveria usar o mesmo procedimento impedindo que o ministro Torquato Jardim assumisse o Ministério da Justiça por obstrução. O governo Michel Temer faz a mesma prática de Dilma Rousseff quando indicou Lula. E o segundo aspecto, o Osmar Serralho não assumiu, que criou um imbróglio e voltou para a Câmara dos Deputados, e Rocha Loures perde o foro privilegiado e cai nas mãos do Moro, na primeira instância. Acontece que Michel Temer, como está rifando o governo, talvez um de nós ainda podemos ser convidados a compor o ministério, como é um governo em liquidação, ele ofereceu a deputados do Paraná o Ministério da Transparência, a antiga CGU, o que é um escândalo, porque é uma negociação que demonstra que não existe nenhuma preocupação republicana, mas sim uma preocupação de manter-se no poder a qualquer custo. E eu vou lembrar aqui o que um colega professor falou. Ele disse, olha, vocês se enganam quando acham que Michel Temer será impedido rapidamente. Ele sabe os trâmites. Torquato Jardim, ele já foi ministro do TSE, e chama atenção, para quem não viu a imagem, que quem estava atrás na posse de Torquato Jardim era nada mais do que José Sarney. Ou seja, José Sarney continua operando nos bastidores da política, o que demonstra que a renovação da classe política é algo preemente. Aí vem a questão da mãe de todas as reformas, a reforma política. Ou seja, impedir a reeleição, impedir que esses políticos profissionais tomem conta do Estado, transformem numa divisão fratricida de gangster políticos regionais, que nós vemos aqui, inclusive, em Santa Catarina, e demonstra uma falta de representatividade diante daquilo que deveria ser uma preocupação republicana nesse momento de crise. Então, Michel Temer tem demonstrado ser um hábil conspirador
daquilo que seja a ilegitimidade de padrões republicanos mínimos, de padrões éticos mínimos. E o Congresso Nacional está inflacionando o preço do seu apoio. Então, nós vemos cada vez mais recursos serem concedidos, benesses, renúncias fiscais, refinanciamentos, enquanto que o pobre trabalhador não sabe o que é o reajuste da tabela do imposto de renda, que está defasado em 88%, enquanto o pobre trabalhador cai na malha fina e a malha grossa não existe nesse país. E mais, não se deixa livremente as instituições de controle operar. Então, existe um vício que se repete depois escalonadamente nos estados e municípios. Bom, então o dia 17 de maio marcou o início da maior crise da administração de Michel Temer, com a delação premiada dos donos da JBS dentro da Operação Lava Jato, né? Durante as gravações que foram divulgadas, é citada a doação de propina para o deputado Eduardo Cunha para que ele permanecesse em silêncio. Até que ponto o ex-deputado é uma arma poderosa para a Lava Jato na denúncia das irregularidades que aconteciam no governo? O senhor pode explicar, doutora Murilo? Essa questão das delações premiadas, professor, é uma questão bastante delicada, é um instituto relativamente novo no Brasil, né? E causa estranheza ao povo brasileiro essa última delação premiada, porque por mais benefícios que tenha trazido e tenha demonstrado a podridão que há na política brasileira, agora a isenção total de pena, porque eles foram isentados totalmente de pena. Desses crimes, né? Desses crimes, eles foram totalmente isentados, estão nos Estados Unidos, né? Na verdade, fica a torcida, professor, para que seja, na verdade, já está ocorrendo uma investigação quanto àquela movimentação financeira que eles fizeram, sabendo da delação premiada. No dia anterior, eles compraram dólar. Né? Com a delação premiada, houve uma queda total do mercado, o dólar valorizou, né? E eles estão sendo investigados por essa operação, né? E fica a torcida aí para que eles respondam outro processo, para que a justiça brasileira tenha a oportunidade de encarcerar esses dois cidadãos, porque realmente é um absurdo a delação premiada nos moldes, talvez, que esteja sendo feito hoje, por mais benéfica que ela seja. Verdade, né? Virou a moda, né? Assim, é a grande saída, né? Por que confiar totalmente apenas na palavra de alguém que está sendo ali? Mas eu diria o seguinte, o Instituto da Delação Premiada é algo que foi muito utilizado no combate às máfias, no combate ao gangsterismo que existia e principalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Mas o exemplo mais simbólico, né, é a Operação Mãos Limpas. No Brasil, como tudo chega, vamos dizer assim, a meio mastro, ao jeitinho, os acertos, os acordos, a Procuradoria e o Ministério Público tomaram, vamos dizer assim, o protagonismo dessas delações. Os acordos de leniência, inclusive, com determinados benefícios aos colaboradores. Agora, é claro que um delator ele não vai falar algo que não tenha prova. O que estranha é a classe política ainda dizer que está tudo dentro da lei. A classe política brasileira, se tivesse vergonha na cara, se não fosse tão hipócrita e cínica, se não fosse uma canalha, agindo em bando, ela deveria pedir desculpa aos brasileiros, porque são desvios. Quando nós escutamos determinados grupos políticos desviando recursos da merenda escolar, significa que há algo de errado no padrão ético da classe política. Mas pior, os empresários não estão isentos dessa culpa, porque são eles os que financiam esse processo. Eu lembro que numa eleição dizia assim, quer conhecer os candidatos? Olha quem financia ele. Perfeito. Então, o principal enredo da classe política, como uma medida preventiva, é dizer que são canalhas e mentirosos. E nós descobrimos que todos eles são canalhas e mentirosos. E fica a situação, falta um controle social efetivo sobre as delações, mas falta mais transparência na República nessas relações promíscuas entre o setor privado e o setor público, porque quem saiu perdendo em todo esse enredo foram os brasileiros. A imagem do Brasil
saiu uma imagem no The Guardian hoje que fala sobre a Operação Lava Jato, dizendo se esse será o maior escândalo de corrupção. Nós não chegamos no BNDES e nós não temos as delações premiadas, que são consideradas as delações como de ouro, né, de Palocci. E quando nós vemos um ex-ministro da Fazenda de governos anteriores sonegar informações à Receita Federal, fica novamente a pergunta: os controles republicanos, o controle social sobre os mandatos parlamentares e a própria transparência nas ações dos governantes, ela entrou em colapso diante desses sucessivos embrólios entre o setor privado e o setor público, que foram os maiores beneficiados com renúncias fiscais, e enquanto isso se quer retirar direitos dos trabalhadores em reformas pontuais, como a reforma trabalhista e previdenciária. Esse foi o recado da ministra, inclusive ela citando exemplos. Nós não podemos pensar em ampliar cidadania quando nós somos um país novo em que 388 anos nós vivemos sob escravidão. E só uma réstia sobre liberdade. E hoje nós estamos retomando determinadas medidas que vão precarizar as condições dos trabalhadores brasileiros. E ela chama a atenção que é necessário retomar o controle social, os manifestos diante desse que é o maior ataque e desmantelamento do sistema de proteção social de uma nação, que é o que está acontecendo no Brasil, feito por uma canalha política que está no poder, que é ilegítima e não é representativa. O professor está citando a Adelaide Mirante Antunes, a ministra que esteve presente no debate. Ministra do TST, que gentilmente esteve na Univale fazendo um grande debate, demonstrando o quanto também está dividido o Poder Judiciário. Demonstrando que dos 27 ministros do TST, 17 se posicionaram contra as reformas. E, por incrível que pareça, o presidente do TST, Ives Ganda Martins Filho, simplesmente apoia as reformas. Então, vou dizer assim, nós entramos numa polarização extrema em que não se consegue estabelecer um diálogo mínimo, há um dissenso, uma abissal falta de representação dos atores sociais e políticos, e os partidos perderam o bonde da história no Brasil. Uhum. A gente vai ter que fechar. Agora, então, para a gente finalizar o programa, né, com base em tudo isso, né, em um resumo, como vocês estão enxergando o atual cenário político brasileiro e também a atuação da Lava Jato, né? O senhor pode responder, doutor Murilo? Próximos passos, tem saída para tudo isso? Luana, professora, é muito provável, professor, que a nossa geração e a geração futura não viva num país digno e com um mínimo de corrupção, né? Eu sempre cito uma frase do professor filósofo Leandro Carnal, que diz que não existe político corrupto em sociedade honesta. Então, qualquer mudança, professor, tem que começar na base também, porque todos nós, todos os dias, cometemos pequenos atos de corrupção ilegais. Então, se nós não nos policiarmos, principalmente para dar o exemplo para as próximas gerações, porque os nossos filhos não fazem o que nós fazemos. Aliás, os nossos filhos não fazem o que a gente fala. Os nossos filhos fazem o que a gente faz. Perfeito. Então, esse é o recado, né? É importante essa mensagem. Um minutinho, professor. De forma geral, existe um desencantamento, um desalento, uma desesperança da sociedade brasileira. E eu digo que nós estamos ainda no meio da queda. O fundo do poço é muito mais profundo do que nós imaginamos. Nós estamos no abismo político e no precipício econômico. E é claro que, nesse momento, nenhum lampejo aparece ao acaso. Então, é necessário retomar um diálogo mais intenso com a sociedade, e o diálogo que se vai fazer por uma política orientada a partir de uma agenda, um projeto de país, um projeto de nação, com pessoas dignas da representação popular, do voto popular, com mandato que defenda a vontade geral. Então, nós vamos precisar refundar a República, e para refundar a República precisa muito movimento,
que obviamente levará a conflitos sociais e econômicos que se traduzem hoje nesse embate, vou dizer assim, nessa falta de norte político para muitas pessoas. Mas não é o fim do mundo. Bom, pelo menos essa última frase nos deu uma certa esperança, professor. Se foi o professor Eduardo Guerini, então, cientista social e político, economista, docente aqui nos cursos da Universidade, da Univale. Também conversamos com o Dr. Murilo José Zipperer da Silva, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Itajaí. Muito obrigada, então. E obrigada novamente para vocês e obrigada também a você que esteve presente com a gente pela rádio e pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!